A gente espera aí só um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. O que ocorre, né, no sistema, quando o sistema cardiovascular. Então, a gente sabe que a criança, para ela poder ter sua primeira respiração de fetal para o neonatal, ele precisa converter com sucesso. A sua primeira respiração deixa de ser fetal para neonatal a partir do momento em que esse cordão ele é o quê? Cortado e depois ele é clampeado. O cordão umbilical ele é clampeado, o recém-nascido tem a sua primeira respiração. A resistência vascular sistêmica ela é aumentada e o fluxo de sangue pelo ducto arterioso acaba diminuindo. Tinha esse fluxo maior por conta da mãe. Então, por conta da mãe, esse fluxo era muito mais intenso. Uma vez que esse cordão umbilical ele é cortado e clampeado, então acaba se diminuindo, né, o fluxo de sangue arterioso, que acaba o quê? Diminuindo esse fluxo, porque ele foi o quê? Cortado. Então, o fluxo ele não vai ficar tão intenso assim. A pressão arterial esquerda se eleva, resultando no fechamento funcional do forame oval. Se dar mais com a esquerda, porque o ápice, né, do coração ele é o quê? A pontinha ele é voltada um pouquinho mais para a esquerda. Então, por isso que se tem essa elevação do lado esquerdo, justamente por conta disso. Porque o forame oval, ele foi o quê? Ele foi fechado, tá? Então, acaba se diminuindo por conta disso. E todo o sistema do coração, vocês aprenderam lá em anatomia, tá? O que é um forame oval, o que é um átrio ventricular, átrios, ventrículos, mitral, né, aórtico, isso tudo vocês pegaram lá em anatomia. O ducto arterioso deixa de funcionar em cerca, né, de 15 a 24 horas após o nascimento. Isso aí é normal, tá? Os ductos, muitas das vezes, ele acaba perdendo a sua função, que ocorre através do quê? Do clampeamento umbilical. Então, quando muitas das vezes esse paciente ele acaba tendo, né, esse ducto ele acaba deixando de funcionar, ele pode ser tanto fisiológico ou patológico, vai depender, né, da criança, se ela tem realmente algum problema cardiovascular ou não. E que muitas das vezes lá no exame da morfologia, né, que a ultrassom morfológica, ela acaba se identificando, né, se a criança ela tem algum problema ou não, então a gente acaba identificando através disso, tá? Essas estruturas fetais que perdem a função após o nascimento são chamadas de quê? De shunts, que nada mais é que é quando se tem, cadê? É quando se tem, né, a condição fisiológica, que é através dos alvéolos pulmonares, eles deixam, né, que acaba sendo o quê? Perfundido. Então, eles deixam de ser perfundido normalmente, tá? Então, a gente dá como shunts. É uma condição fisiológica, tudo que é fisiológico é aquilo que você tem, mas com o passar do tempo ele acaba desaparecendo, é diferente de algo patológico, que é diagnóstico fechado, tá? Então, quando se tem fisiológico, a gente sabe que com o tempo, ele, ou horas ou dias, ele vai desaparecer, tá? Então, o Schütz é uma condição fisiológica que resulta quando os alvéolos do pulmão são perfundidos normalmente com o sangue, mais a ventilação, né? Que seria o quê? O fornecimento de ar.
há falha em suprir essa região perfundida quando se tem alguma complicação. Então, isso é normal. Então, shunts nada mais é que é algo que está sendo, né, perfundido, que é através do sangue, né? Eles são perfundidos o quê? Normalmente. Por isso que é feito a hematose lá nos meus alvéolos pulmonares e aí ele começa aí a perfundir todo o corpo, tá? Foi? Alguma dúvida do sistema cardiovascular? Sim, não, talvez. Tá tudo certo. Sistema respiratório. O sistema respiratório, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, são aquelas mães que muitas das vezes elas acabam fazendo uso de algumas injeções, né? Porque o pulmão, muitas das vezes, ele não está maduro, ele não teve uma produção de surfactante suficiente para quando essa criança nascer, conseguir fazer a hematose. Então, quando a gestante ela acaba se tendo uma gravidez de risco, essa criança ela precisa nascer, muitas das vezes ela nasce e o pulmão não está maduro, é onde a mãe é realizada, né? Essa injeção que ela precisa ter a produção desses surfactantes, que são aqueles líquidos que ficam realmente ali nos alvéolos pulmonares. Então, ó, o feto ele é responsável pelas alterações respiratórias ainda durante a gestação. Entre 24 e 30 semanas de gestação, se inicia a produção desse surfactante. Então, muitas das vezes, 21, 22, 23, até 30 semanas, essa criança ela quer nascer, essa mãe ela precisa tomar essa injeção para que ocorra essa produção de surfactante. É como falar assim, tá tomando a injeção para poder amadurecer o pulmãozinho da criança. É justamente por isso, porque os pulmões, eles não conseguiram ainda ter essa produção desse surfactante, né? Porque tem que ser ali nos alvéolos pulmonares, porque é onde faz a hematose, é onde ele precisa converter com sucesso a sua circulação fetal para a sua circulação neonatal. Então, ele precisa converter com sucesso. Se os meus pulmões, se o pulmão dessa criança está prematuro, né, vamos dizer assim, está verde, ele não vai conseguir fazer essa troca gasosa. Então, por isso que é feito essa injeção na gestante para poder amadurecer o pulmãozinho dessa criança, tá? Que acaba evitando o quê? O colapso ou o colabamento ou a atelectasia dos meus alvéolos, né? Em vez dele ser redondinho, vai ficar o quê? Colabados, porque não teve essa produção de líquido, então vai trazer complicações para essa criança, tá? Facilita a troca gasosa e diminui o trabalho, né, dos pulmões. Mentira, respiratório. Os pulmões do feto contêm líquido produzido pelo próprio pulmão, pela cavidade amniótica e pela traqueia. Assim, ao nascer o recém-nascido, ele precisa assumir a sua primeira respiração sozinha, substituindo rapidamente os líquidos pulmonares por ar. A remoção dos fluidos pulmonares acontece por uma compressão na hora do parto, que força a parte do líquido a sair pelo nariz e pela boca. Também acontece a absorção deste líquido pelo organismo após o início da sua respiração. Então, se vocês perceberem, alguns RNs, ele acaba liberando aquele líquidozinho que muitas das vezes a mãe pode relatar que ele está ficando resfriado, mas não é. Isso aí é um líquido amniótico, né, que acaba saindo das vias aéreas desse RN. Isso é normal. O que é importante, né, é quando essa criança ela precisa nascer antes do tempo, precisa se tomar medicações para que segure um pouco mais essa criança. Quando se não consegue, é onde a mãe acaba tomando essas injeções para poder amadurecer o quê? Esses pulmões, tá? Então a mãe ela acaba tomando essas injeções porque o RN ele não teve a produção desses surfactantes que são os líquidos. Quando isso não ocorre, vai ocorrer o quê? O colabamento, né? Uma atelectasia dos meus alvéolos pulmonares por não terem essa produção de surfactantes, que nada mais é que são os líquidos. Foi? Oi. Tranquilão? Sistema hematopoético. O sistema hematopoético produz células sanguíneas, não está totalmente desenvolvida, né? No nascimento, a produção das hemácias fetais é aumentada e ela tem uma vida útil de 90 dias. Comparadas, né, com a do adulto, que é de 120 dias, após o nascimento, a respiração ela acaba, né? Ela inibe aí uma eritropoetina, que é a produção das hemácias, e com o tempo ela acaba sendo o quê? Diminuída.
a vida útil dessas hemácias do recém-nascido dura em média aí de 60 a 70 dias, né? Que é de acordo com o segundo ou terceiro mês de vida da contagem das hemácias. Então, lá no meu sistema hematopoético, quando essa criança ela nasce, ela precisa colher o sangue, né? É feita a dosagem dessas hemácias, porque essas hemácias elas precisam sofrer modificações. A nossa, ela acaba sendo feita, né? Essa transformação, essa produção, através de 120 dias. Quando a criança nasce, né, a vida útil dela acaba sendo de 90 dias. Então, é diferente. Então, nesse sistema hematopoético, é onde é colhido todos os exames, tá? Ureia, creatinina, linfócitos, monócitos, bastões, tá? Então, fator RH, plaquetas, tá? Então, é onde é feito todas as contagens, inclusive das hemácias, porque elas sofrem essas modificações. Então, se tiver algum tipo de alteração, mais lá na frente é o que a gente vai ver, através da triagem neonatal do teste do pezinho, é que a gente consegue identificar se tem alguma alteração ou não. Até mesmo o teste de glicemia é feito através do sistema hematopoético. Sistema hepático. No meu sistema hepático, tá? O recém-nascido ele é responsável pela liberação da bilirrubina ou hiperbilirrubinemia, tá? É o que diz que essa criança ela pode ter uma icterícia tanto fisiológica, patológica ou relacionada ao aleitamento materno ou aleitamento materno insuficiente por conta dessa liberação da bilirrubina. Essa criança ela acaba ficando com que cor? Vocês sabem? Amarela. Acaba ficando amarelada. Então, a gente classifica como icterícia fisiológica, tá? Ela aquela que vai desaparecer. A patológica, ela está associada a alguma coisa e o seu tempo que acabou desenvolvendo, aleitamento materno insuficiente ou aleitamento materno com aumento aí da biotinidase, tá? Então, acaba tendo esse aumento. Então, a criança, ela acaba desenvolvendo, né, essa coloração aí amarelada, tá? Por conta da bilirrubina, tá? Pela coagulação sanguínea, pela liberação de carboidratos e pelo armazenamento de ferro. Apesar de imaturo, o neonato ele funciona adequadamente em condições normais. Então, a gente vai saber se essa criança, realmente, o sistema hematopoético dela está tudo ok, a partir do momento que ela não apresenta nenhum tipo de coloração, né? Se ela tiver a liberação da bilirrubina, ela vai ficar aí amarelada, tá? Sistema renal, o recém-nascido geralmente urina dentro de 24 horas após o nascimento. A primeira hora é normal essa criança ela ter a coloração dessa urina, esse vermelho escuro ou até mesmo com muco. Por quê? Ela vai estar liberando aí, né, através do sistema da mãe que foi colocado da alimentação, então ela vai estar eliminando. Passando as 24 horas, que é preocupante. Então, por que ainda continua saindo essa coloração avermelhada? Então, a gente precisa investigar porque a criança pode ter algum problema no seu sistema urinário. Então, até 24 horas é normal. Passou das 24 horas, não. Por isso que a gente sempre pergunta, a mãe está fazendo xixi, né? Está evacuando? Sim, não. Se está, então a gente precisa estar identificando através disso, tá? Sistema digestório. Apesar do sistema digestório do recém-nascido ser imaturo, sua capacidade gástrica é de 40 a 60 ml no primeiro dia e aumenta medidas, né, em que se alimenta. As alimentações precisam ser pequenas, de quantidade frequente, pois a peristalse do neonato é rápido esvaziamento gástrico que acontece de 2 a 4 horas, né? Que essa criança ela acaba evacuando aí o tempo todo. Nos primeiros dias, é normal que essa criança ela acaba tendo aí a eliminação das fezes, aquela coloração preta, né? Que fica aderida ali no bumbum, que é difícil de tirar daquela criança. Aquilo ali é resíduo gástrico, né? Então, aquilo ali é normal, não é nada de vento quebrado, olho grande, mas não sei o que, mas não sei o que lá. Isso tudo é normal, a criança ela está evacuando dessa coloração, porque ela está fazendo o quê? Uma limpeza no seu sistema digestório. Então, através disso, ela começa a ter essa eliminação, tá? Quando acaba se aumentando, né? As mamadas e a mãe começa a dizer que acaba entrando com uma suplementação, né?
um outro porte, além de ser o aleitamento materno, essa criança, por ela ter, né, o estômago dela pequenininho, ele acaba ficando um pouco dilatado, tá? Não existe leite fraco, tá? Muitas das vezes é a mãe que dá as mamadas insuficientes para esse RN, que ele acaba não pegando leite de transição, o leite maduro, que é rico aí em proteínas, tá? Rico aí em carboidrato, que é o que faz essa criança engordar, pegar peso, desenvolver. Então, ela acaba dizendo para o pediatra que o leite dela é fraco. Não existe leite fraco. Muitas das vezes são as mamadas que são feitas de formas incorretas. Não deixe o seu tempo correto ali, que dura em média de 15 a 20 minutos, para que essa criança ela precisa pegar esse leite de transição, né? Que começa lá entre o 7º dia, 5º dia, do 5º ao 7º dia, que é quando essa criança começa aí a pegar peso, tá? Vai saindo inchaço, né? Que a criança ela nasce inchadinha, tá? O neonato ele elimina nas primeiras 24 horas de vida o seu primeiro mecônio, uma substância fecal verde escuro, indolor, formada por líquidos amnióticos, bile, células epiteliais e pelo lanugem, tá? Que restam no útero. Com a alimentação a cor e odor e consistência das fezes, elas acabam se modificando. Então, quanto mais essa criança ela vai amamentando, tá? Então, essa substância aí, né, que estava no intestino dessa criança, ela acaba sendo eliminada. Então, conforme ela vai mamando, a coloração dessas fezes acaba ficando ali igual de abacatezinho amassado com açúcar, tá? Que é assim que fica. Sistema imunológico é deficiente ao nascer, pois o útero feto ele não está exposto a nenhum tipo de micro-organismo. Essa exposição aqui desencadeia respostas imunológicas humoral e imunidade celular indireta. Então, lembrando que assim que a criança nasce, ela precisa tomar a vacina BCG e hepatite. Essa criança ela só pode ser exposta à rua uma vez que ela toma as vacinas, pelo menos do seu primeiro mês aí, tá? Seu sistema imunológico, a partir do momento que você apresenta cheiro para essa criança, coloca roupa cheia de pelugenzinha, é onde esse sistema imunológico dessa criança fica o quê? Deprimido, e é onde ela começa a apresentar as alergias. A criança, quando ela nasce, ela não está preparada ainda para cheiro. A criança ela já tem aquele cheirinho dela mesmo, tá? Então, não precisa colocar mamãe bebê, não precisa colocar nenhum tipo de amaciante, a não ser coisas neutras. Então, quanto mais cheiro você apresenta para essa criança, mais o sistema imunológico dela, por estar ainda, né, imaturo, né, ainda é insuficiente para poder receber esses micro-organismos, é onde a criança acaba desenvolvendo aí as alergias. No seu 10º até o seu 5º dia de vida, né, onde a criança acaba tendo aquela junção, ela começa a respirar e ela não consegue, porque tem algo obstruindo. Então, essa criança ela precisa ficar com a cabeceira, né, elevada, para poder a traqueia ela ficar livre e ela conseguir fazer essa troca gasosa. Então, o sistema imunológico dela, muitas das vezes, quem erra, muitas das vezes somos nós, pais, que enchemos as crianças aí de roupa, cheia de pelinho, né, ou até mesmo perfume, tá? Sistema neurológico não totalmente desenvolvido ao nascer, mas é capaz de estimular a respiração. Iniciais de manter o equilíbrio ácido básico e regula a temperatura corporal. Lembrando que o cérebro é o que comanda todo o nosso corpo. O recém-nascido apresenta os reflexos alimentares, protetores, posturais e sociais, que são essenciais para a sobrevivência e servem como base para exames neurológicos. Então, por lá nos reflexos, né, tônus musculares, né, irritabilidade, ou até mesmo choro, tá? Entra como nosso sistema neurológico. Então, quando é feito, né, essa avaliação do sistema neurológico tá ok, através do teste do pezinho é feito também ok, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é quando essa criança ela acaba tendo 6 meses até 2 anos, 2 anos e meio, até 3 meses. Vou botar 1 ano e 8 meses, tá? Seu 18º mês de vida, tá? A caixa craniana, né? São divididas ainda por sutura. Seu cérebro ainda está solto dentro da caixa craniana. Quando você joga a criança para cima e para baixo, né? Que aquela risada é gostosinha, só que pode estar lesionando o quê? Cérebro, porque fica batendo. Então, existe uma doença chamada síndrome do bebê sacudido, e isso é de verdade. Então, muitas das vezes a criança acaba tendo um retardo aí na fala, na motora, no seu cognitivo, tá? Então, fez o teste do pezinho, seu sistema neurológico assim que nasceu estava tudo ok, mas o que aconteceu quando ela completou aí, vamos botar 6 meses, que é o que fica mais durinho e engraçadinha, de 6 meses até 1 ano e 8 meses, tá? O que você fez com essa criança? Ficou jogando para cima, lesionou, acaba lesionando o cérebro. Então, no 9º ao 18º mês de vida dessa criança,
é quando as suturas já começam a ficar o quê? Bem aderida. Seu cérebro ele acaba ficando aderido, né? A sua caixa craniana. Até o 18º mês de vida dessa criança, a caixa craniana ela ainda é separada por suturas. Então, o cérebro acaba ficando solto. Então, ele precisa se unir. Então, por isso que a gente não pode ficar jogando as nossas crianças para cima. Pode ocorrer aí síndrome do bebê sacudido, tá? Sistema metabólico e endócrino. O recém-nascido sofre rápidas transformações durante as primeiras horas de vida, pois o suprimento de oxigênio e nutrientes, eletrólitos, antes de ser realizado pelo cordão umbilical, é interrompido. Então, muitas das vezes, né, o seu sistema endócrino, a gente pode jogar lá, nosso sistema endócrino. Quando eu falo de sistema endócrino, estou pensando em quem? Hormônios? Os hormônios, boa. Quais são eles? Quando eu falo de sistema endócrino, eu penso em duas doenças, que pode ser alta ou baixa. Hipertiroidismo e hipotiroidismo. Boa. Mas aí também eu posso pensar nos hormônios, né? Que ele é produzido... Oi? Desculpa, tô falando com minha filha. Ah, tá. Que ele é produzido aí através da ilhota de Langerhans, através da alfa e a beta. Quem são essas produções de hormônio? Glucagon e insulina? Glucagon e insulina. Então, através do meu sistema metabólico endócrino, lá no meu sistema hematopoético já foi colhido esses exames. Então, no sistema metabólico só vai, né, uma confirmação. Hipertireoidismo e hipotireoidismo, né, os marcadores, ele acaba tendo T4, TSH, né, e T3, ou até mesmo reverso. Então, a gente acaba descobrindo aí se tem uma hiper ou um hipotireoidismo. Através da alfa e da beta, né, que são os hormônios, através lá da glicemia, a gente identifica se essa criança ela é diabética ou não. Então, uma vez que essa mãe ela fez uma diabetes gestacional, essa criança também ela é monitorada, lembrando que ela pode nascer aí como GIG, grande paridade gestacional. A gente precisa estar identificando e avaliando também essa criança através do seu sistema endócrino, tá? Professora. Oi, filha. Eu tenho a hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Isso, eu tenho. E assim, o normal é engordar. Eu emagreci muito. Isso pode acontecer? Pode, filha, não tem nenhum problema. Mas você toma medicação todos os dias, não toma? Tomo. Tem que tomar as medicações todos os dias. Todo dia de manhã. É igual o diabético. Diabético também é a mesma coisa. Tem uma que engorda e tem uma que emagrece, tá? Isso. Então, isso é muito relativo, tá? É igual de mulher para mulher, Marisa, é a mesma coisa. Tá? Fora a queda de cabelo e unha, né? Isso aí. Estão muito enfraquecidas. Muito ruim. Mas é importante fazer sempre o tratamento corretinho, tá? Uhum. Precisa operar, não, né? Não, só com medicamento mesmo. Tomo medicamento todo dia de manhã. Isso aí, tem que se cuidar, tá? Termorregulação. O neonato tem a capacidade de termorreguladora limitada, obtida, né, pelo mecanismo de aquecimento e resfriamento corporal. Na transição da palavra vida extrauterina, a temperatura do recém-nascido é em termo KI de 0,3, né, por minuto. Então, por isso é importante a gente estar sempre verificando a temperatura desse RN e sempre manter ele o quê? Aquecido. Lembrando que uma vez ele estava intrauterino, onde estava bem quentinho, ele sai, né? Porque cirúrgico ele é muito gelado, então a gente precisa manter esse paciente sempre o quê? Aquecido, porque senão ele vai desenvolver uma hipotermia, tá? Sistema tegumentar, a pele do recém-nascido ele pode ser avermelhado nas primeiras horas de vida, mas ao longo assume a sua coloração normal. A camada mais externa apresenta-se vernix, está escrito ali verniz, tá? Mas é vernix caseoso. Esse vernix caseoso nada mais é que quando a criança, já vira aquela criança que nasce com aquela pele toda descamando? Tá? Lembrando que aquilo ali é rico em nutrientes, aquilo ali é uma proteção do RN, que até no couro cabeludo, que muitas das vezes as mães colocam a criança no sol, tá? Coloca no sol. Nesse sol coloca-se, né, óleo e começa a tirar, né? Porque a criança ela fica com a pelezinha feia.
e começa a tirar fora, que agora vocês não vão dizer que é moleira, e sim fontanela. Fontanela também fica aquela crostazinha e a mãe passa pente fino. Aquilo ali é uma proteção para a pele do RN, que ele pode ser absorvido em horas, dias ou semanas. Vai depender do RN, é igual de mulher para mulher, Marisa. Só que esse vernix caseoso não pode tirar porque ele é rico em nutrientes e ele vai fazer a proteção desse RN. Muitas das vezes a mãe não sabe e acaba retirando, né? Porque vem lá dos avós para poder estar retirando. Com minha irmã, ela nasceu bem depois, eu lembro perfeitamente, minha mãe ficava no sol, né? Tirando aquilo ali da minha irmã. E na época eu não sabia, né? Porque eu tinha só 14 anos, a nossa diferença era só de 7 anos. Então, hoje a gente consegue identificar. Deus protege até o momento que você não sabe, né? Depois que você sabe, já era. Nem picadinho, nem pecadão. Agora já era. Então, agora vocês sabem e recomendo às outras mães que vocês conheçam. Não tirem, tá? Músculo esquelético. O desenvolvimento ósseo é incompleto. Esse incompleto não quer dizer que está faltando alguma parte, né? Do osso dessa criança. Não é assim que funciona. O problema é, ele é pequenininho, ele precisa o quê? Desenvolver. Ele precisa crescer, tá? Então, é assim que funciona. O osso é incompleto, recém-nascido, ou quando ele nasce com uma má formação. Prossegue rapidamente após o nascimento. O crânio é formado por 6 ossos finos, né, e desunidos, separados por suturas, né, que são aqueles espaçozinhos. Sistema reprodutor. O sistema reprodutor é imaturo, ao nascer. Os ovários femininos contêm todos os óvulos potenciais, que diminuem o número do nascimento à maturidade. Na maioria dos recém-nascidos, o menino testículo desce para a bolsa escrotal, tá? Aqui está escrito ainda saco, mas é bolsa escrotal. E ao nascer, mas os espermas também começam a ser produzidos na puberdade. É o que leva os meninos a ficarem para sempre no banheiro. Puta que pariu, né? Tem essa fase aí. Alguma dúvida? Dívida? Gente, vocês não falam nada. Que coisa. Dúvida não, dívida sempre, né? Oi? Dúvida não, dívida sempre, né, Dívida professora? sempre, né? Poxa. Então vamos lá. Fala. Estamos quietos, estamos prestando atenção. Tem ninguém dormindo aí não, né? Eu tô acordada. Tá acordada? Thalita, você tá acordada, Thalita? Jamais. 100%. 100% estou acordada. Então vamos Não, lá. hoje eu tô acordada. Você tá acordada. Vamos lá. Alba tá aí? Alba não? Alessandra? Tô aqui. Professora, só Oi. vai falar Vitor Hugo, cheguei já. Não entendi. Não, é Vitor Hugo, cheguei aqui na loja e voltei pra Ah, tá aula. bom, Vitor. Amanda? Amanda. Presente. Jaine tá online. Ana Carolina? Ana Carolina? Ana Lélia? Tá aí que ela falou com a cabeça. Eu. Bruno? Professora, já me chamou? Meu celular descarregou. Renata. Não, tô no A ainda, tô no B. Bruno? É. Bruno tá aí? Tá falando no chat ele. Falou o quê? Tá presente? Tá. Tá. Camila? Camila Caetano? Não? Carla Patrícia? Tá Tô aqui, professora. Gleiciane? Não, Gleiciane. Daiana? Eu. Emanuele? Eu. Emanuele tá aí? Sim. Isabelle? Geisane? Não, Geisaane. É tu mesmo, menina. Ela tá aqui. Cadê? Não tá com a criança dela hoje não, ativada? Josane? Presente. Kelly? Kelly não? Luciana Gomes? Ludmila? Ludmila não? Marcelo? Oi, eu. Ah, é Marcelo. Mariana? Falei com ela o tempo todo hoje. Matheus?
Tá. Nazaré. Nazaré tá aí? Não. Renata. Renata tá aí. Eu. Hilary. Nazaré tá aqui, professora. Eu. Tá. Hilary. Hilary tá aí? Ricardo. Hilary. Ricardo. Não? Não tá aparecendo aqui não, professora. É. Sabrina. Presente. Sheila. Presente. Silvânia. Tá presente. Suelen. Tá aqui. Sueli. Sueli Tá Regina. aparecendo. Tá aparecendo aqui não. Sueli, eu sei quem é. Thalita. Eu. Tamires. Presente. Tiago. Eu Thiago aqui. tem. Tá. Vitor Hugo, tá aí. Vitor Silva. Tá aqui. Quem eu não chamei? Irene, né? Irene Eu, Samara. Samara. Professora chamou Silvânia? Chamei. Ela tá aqui, ela botou no bate-papo. Tá. Samara Você tá não aí? chamou, não? Samara tá aí? Samara não. Irene. Irene tá, professora. Vê se a Samara tá. É porque não adianta não responder, né? Eu acho que é o pessoal que tá com áudio ruim. Aqui só tem Sueli, Stephanie, Sheila e Sabrina. Samara não tem, não. Tá. Quem eu não chamei? Eu. Fala eu, quem? Eu também não. Eu quem? Fala primeiro. Eduarda. Eduarda, Pimentel Magé. Magé. Eduarda de quê? Da Silva Fontoura. Mais quem? Clarissa Santos. Pimentel Magé. Professora, botou eu, Jair Matos. Tá. Larissa, Pimentel Magé. Magé. Mais quem? Stephanie Ferreira. É Stephanie? Assim escreve? Não, Stephanie Puro. STEFANY. De quê? Ferreira. Mais alguém? Pimentel Magé, Stephanie. Magé. Tá. Mais alguém que eu não chamei? Então, a gente vai para o nosso intervalinho agora e a gente volta às 15h30, tá bom? Ok. Tá bom. Beijo, beijo, até daqui a pouquinho. Beijo.